era encontrei em Luanda, encontrei em Benguela. Sempre se falava, por exemplo, encontrei uma pessoa que, estou a dar um exemplo, uma pessoa que toca a guitarra com os dentes. Quer dizer, é um programa que fazia descobertas. Encontrei uma pessoa, eu também encontrei alguém que eu achei que apresento aos interessados. Nós todos vamos ouvir o que ele vai nos falar. Tem uma projeta, o que ele vai nos falar, e depois veremos mais tarde, se Deus permitir, quantas vezes que ele pode voltar e para nos pôr ao serviço da igreja os conhecimentos que ele tem. E eu sei que, se Deus quiser, esse projeto pode ir longe, esse projeto pode avançar. Hoje o ensaio é uma coisa que nós fizemos em cima do joelho, uma coisa rápida, mas é alguém que não vive conosco aqui. Na segunda-feira ele já volta para a sua terra. É por isso que estamos a fazer isso às pressas hoje, sexta-feira. Amanhã ele vai arrumar, fazendo as coisas. Hoje, na segunda-feira, ele já volta. Então eu não queria que ele voltasse sem que fizéssemos algo. Portanto, acredito que, se Deus permitir que ele voltasse aqui, no próximo ano poderemos fazer ainda mais. Mas convido-vos a orarmos um pouco antes de avançarmos no nosso programa. Oremos. Querido Deus e Pai, nós somos gratos a Ti por ter conseguido esse privilégio de estarmos aqui a expor, apresentar alguém que pode trazer algo. Senhor, Tu disseste que ninguém tem um monopólio do conhecimento. Todos nós conhecemos em parte, mas trabalhando na complementaridade, nós podemos chegar longe. E a perfeição não é do nosso domínio também. Mas, Pai, não por causa das nossas imperfeições, não podemos parar, nada a fazer por não sermos perfeitos. Nós avançamos e sempre nos ajuda para que possamos a cada dia aperfeiçoar o que nós temos feito. Tudo que passa pelo homem não falta certos erros, mas acredito que o Espírito Santo estará no controle, porque a margem seja muito pouca. Creio que Tu estás no controle e tudo vai decorrer segundo a Sua vontade. Fique conosco durante esse tempo todo. Peço-te, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vou já passar a palavra ao apóstolo Gui, que vai colocar ao serviço da igreja e daqueles que estão nos acompanhar os conhecimentos que ele nos trouxe. Eu peço primeiro ao que estão nos acompanhar, conforme que eu já referi, que ele não é angolano, não vive em Angola também, mas eu não acho isso motivo para não beneficiar muito do que ele tem. E ele vai trabalhar junto com o tradutor. E eu peço já a vossa compreensão. Por favor, não nos trata com rigor, porque hoje no mundo não podemos limitar-nos a beneficiar de alguma coisa porque está em inglês, porque está em espanhol. Acredito que há possibilidade de nós percebermos alguma coisa através da pessoa que servirá de tradutor.
Merci, papa. Muito obrigado, Pai. Merci encore une fois de plus. Mais uma vez, obrigado. Je pense que c'est Dieu qui a voulu que nous puissions nous retrouver ici. Eu penso que é Deus que queria que, para que nós podemos nos encontrar aqui. Je salue tout le monde. E estou a saudar a todos. Je suis apôtre Guy Mouele. Sou o apóstolo Guy Munguele. On a toujours l'habitude de m'appeler apologète. Tenho sempre o costume de pessoas me chamarem de apologeta. Parce que j'ai fait l'apologétique. Porque eu fiz a apologética. Et c'est une spécialité Pois ela é uma especialidade. qui appuie la théologie Ela apoia a teologia dans le domaine de la défense des Écritures. na área ou no domínio da defesa das Escrituras. Je voudrais partager ce moment avec nous. Eu quero compartilhar este momento conosco. Comme papa a dit, Como o pai disse aqui, la diversité des langues, a diversidade das línguas. c'est Dieu qui a diversifié les langues dans le monde. É Deus quem diversificou as línguas no mundo inteiro. Je vais me forcer à parler toujours en français. Vou forçar aqui para falar em francês, Et comme de temps en temps, je vais revenir en Angola. mas de tempo em tempo vou vindo aqui a Mais Angola. j'aurai aussi le temps d'apprendre le portugais. Também terei o tempo de aprender a língua portuguesa. D'ailleurs, c'est une langue que j'aime beaucoup. É uma língua que eu amo muito também. Alors, je voudrais un peu expliquer c'est quoi l'apologétique. Eu queria pouco vos explicar o que é apologética. L'apologétique veut tout simplement dire la défense de l'évangile, Apologética quer dizer nada menos do que a defesa do Evangelho. la défense des Écritures. A defesa das Escrituras. C'est différent de l'apologie. É diferente da apologia. L'apologie, c'est la Apologia défense scientifique é a defesa científica d'une thèse. de uma tese, Mais tandis que l'apologétique, enquanto que a c'est la apologética défense de l'évangile. é a defesa do Evangelho. Et la Bible nous présente plusieurs grands apologètes. A Bíblia nos apresenta vários grandes apologetas. Nous avons d'abord Moïse, Temos primeiro como o qui a Moisés, été un grand apologète. foi grande apologeta. Et nous avons Samuel, Temos também como Samuel, le prophète Samuel, o profeta Samuel, qui était aussi un grand apologète. também foi grande Parce apologeta, que nous les reconnaissons par leur manière de tracer les généalogies. porque nós o conhecemos na sua forma de como traçou as Nous genealogias. avons Esdras, Temos como o Esdras, qui était aussi un grand apologète. também foi grande apologeta. Et nous avons Matthieu, Também temos o Mateus, nous avons aussi Luc, também temos o Lucas, et surtout nous avons l'apôtre Paul. principalmente temos o apóstolo Paulo. Parce que quand nous lisons dans le livre de Philippiens, Pois quando lemos o livro de Filipenses, Philippiens chapitre 1er, Filipenses no seu primeiro capítulo, verset 7, no versículo 7, là, Paul est en train de nous expliquer. aqui o Paulo está a relatar ou a explicar-nos: Il est juste que je pense ainsi de vous tous, como tenho por justo sentir isto por vós todos, parce que je vous porte dans mon cœur, porque vos tenho no meu coração, soit dans mes liens, pós nos meus laços, soit dans la défense ou seja, na et la defesa confirmation de e l'évangile. a confirmação do Evangelho. Vous qui tous participez à la même grâce que moi. Pois vós todos que sois participantes da mesma graça que eu. Et nous avons aussi le verset 16, toujours du même chapitre. Sempre no mesmo Filipenses, mas no versículo L'apôtre nous 16, dit, apóstolo diz: ceux-ci agissent par amour, se isso agindo pelo amor, sachant que je suis établi sabendo que fui pour la estabelecido défense de l'évangile. para a defesa do Evangelho. Donc, l'apôtre Paul est en train de nous montrer que lui, O apóstolo Paulo aqui está mostrando-nos que dans ele, son ministère, que no seu il ministério, était plus apologète. era mais Parce apologeta, que les apologètes, ce sont ceux-là qui pratiquent l'apologétique. pois os apologetas são estes que praticam a apologética. Pourquoi on doit défendre la Bible? Por que é que deve-se defender a Bíblia? Pourquoi nous devons défendre l'évangile? Por que é que devemos defender o Evangelho?
Parce que nous avons des tendances. Porque temos tendências, Nous avons des tendances théologiques temos tendências qu'on teológicas appelle les libéraux. que chamamos os liberais. Les libéraux, Os et liberais, ils disent eles dizem que la Bible n'est pas la parole de Dieu, que a Bíblia ela não é a palavra de mais Deus, la Bible contient la parole de mas Dieu. ela contém apenas a palavra de Deus. Tandis que nous, en apologétique, Enquanto que nós na nous apologética disons que la Bible est bel et bien la parole de e Dieu. dizemos bem que a Bíblia ela é bem a palavra Nous de Deus. avons ce qu'on appelle les modérés. Temos aqueles que são os moderados, Les modérés disent eles que dizem la Bible peut être la parole de Dieu, a Bíblia pode vir ser a palavra mais de comme Deus. elle a transité des époques de Mas- persécution Por transitando épocas de avec perseguições, des différentes traductions, diferentes la traduções, Bible a perdu sa véracité. a Bíblia acabou por perder a sua Alors, il faut veracidade. ajouter d'autres béquilles pour soutenir la E Bible. deve acrescentar como outras muletas para Mais sustentar. nous disons Mas nós que la dizemos, Bible est et reste la parole de Dieu. a Bíblia é e permanece a única La Bible n'a palavra pas de Deus. besoin de béquilles. A Bíblia não precisa de La Bible muletas, s'interprète elle-même. ela interpreta por si La mesma, Bible s'explique elle-même. ela se explica ela mesma. Nous avons ce que nous appelons les athées. Nós temos aqueles que chamamos ateus. Les athées ne croient d'abord pas en Dieu. Primeiro, eles não creem em Deus. Nous avons des athées pratiques. Temos os ateus Nous avons práticos aussi les athées théoriques. e temos os ateus Alors, teóricos. quand on parle des athées pratiques, Falamos de ateus ce sont práticos, ceux-là qui ne croient pas d'abord à Dieu, são esses primeiro que não creem mais em qui Deus, sont en train d'influencer le monde et ne pas aussi croire en que Dieu. estão a influenciar também o mundo a não crer em À Deus. travers des livres, Através de à livros, travers des conférences, à conferências, travers des émissions programas qui televisivos, sont partout dans le monde. estão em várias partes do mundo. Tandis que les athées théoriques, Enquanto que os ateus ce sont ceux-là teóricos qui ne croient pas en Dieu, são esses que não mais creem ils em n'ont pas Deus, d'argument. mas não têm Alors, argumentos. ils disent Eles que dizem la Bible sont des mythes, a Bíblia é um conjunto de mitos, que la Bible est composée de que mythes. ela é composta de mitos. Ce sont des histoires qui ne sont pas cohérentes, São histórias que não são coerentes, mais nous disons mas nós que la dizemos Bible que a Bíblia, n'a pas de mythes à l'intérieur. por ela dentro, não há Et la mitos. Bible E a Bíblia est cohérente. é coerente, Voilà pourquoi, pois, dans le domaine apologétique, no domínio na área apologética, nous touchons des contextes. tocamos mais nos contextos. Notre défense se base sur 4 contextes. A nossa defesa se baseia nos 4 contextos. Nous avons le contexte historique, Temos o contexto histórico, nous avons le contexte géographique, temos o contexto que é geográfico, nous avons le contexte o archéologique contexto et arqueológico nous avons la bonne lecture de la parole. e temos também como a boa leitura da palavra. Et ce sont les 4 contextes, São les os 4 piliers 4 de contextos pilares l'apologétique. que são como os pilares da Je voulais commencer apologética. directement par le contexte. Podemos começar diretamente com o Commençons d'abord contexto. par le contexte historique. Comecemos primeiro no contexto histórico. Je vois qu'avec papa, dans les prochains jours, Eu acompanho nos próximos dias on aura peut-être à avoir des centres e vamos ter um centro où nous allons revenir pour parler de ça en profondeur encore. onde voltaremos para falar mais disso na Il y a des profundidade. cours, quand je dis ça, ce sont des cours de formation, Quando estou a falar, temos des cursos de spécialités formações qu'on donne. de par rapport à ça. especialidade que se damos Alors, neste âmbito. Je donne quelques exemples de contexte Darei alguns exemplos de contextos. historique. Por exemplo, histórico. Nous commençons rapidement par Moïse. Rapidamente com a figura de Moisés. Quand nous prenons l'histoire de Moïse, Quando pegamos a história de Moisés, l'histoire de Moïse n'est pas un mythe. a história de Moisés, para começar, não é um mito. Moïse a bel et bien existé Moisés existiu et c'est lui aussi qui a écrit les 5 premiers livres de la e Bible. foi quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas en ça, Porque tem gente qui que não crê essaient de nisso, discuter. que tentam Mais nous discutir, disons déjà, mas nós já quand realçamos. Josué est resté Quando Josué avec le ficou peuple, junto com o Dieu lui povo, a recommandé Deus o le recomendou livre de la loi. o livro da Dans lei. Josué 1:8. Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, Esse livro da lei não se parte da sua boca, parce que le livre existait déjà. porque o livro já existia. Alors, quand nous allons dans le contexte historique, Quando vamos no contexto histórico,
Moïse Moisés est né foi nascido en 1526. em 1526, Parce que les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte porque os filhos de Israel saíram en do Egito 1446. em 1446. Et il y a une cohérence historique dans la Bible. Há uma coerência histórica na Bíblia. Quand vous lisez Quando leis 1 Roi chapitre 6 verset 1, 1 do Rei, capítulo 6, verso ça 1, c'est le verset de base dans la Bible esse é o versículo de base na qui Bíblia, qui nous retrace toutes les dates historiques. que nos dá traço ou traça para nós todas as datas históricas da On Bíblia. n'a pas les tableaux, Não temos aqui um mais quadro, j'explique seulement. mas vou explicar Vous apenas. pouvez calculer avec moi, vous allez voir. Junto poderemos calcular. 1 Roi chapitre 6 verset 1er. 1 do Reis, capítulo On dit 6, ceci. do primeiro Ce versículo. fut la 480e année Foi no ano 420, après la sortie des enfants d'Israël et du pays d'Égypte. depois da saída do filho de que Israel do Egito. Salomon bâtit la maison à l'Éternel. E Salomão edificou a casa ao La Senhor. 4e année de son règne Quarto sur ano Israël, do seu reinado em au mois Israel, de Ziv, no mês de Ziv, qui est le second mois. que é o segundo mês. Quand nous lisons ce passage, Quando lemos esta souvent, passagem, ça ne nous dit rien. muitas das vezes não nos diz Depuis la nada. 480e année Foi no 480 anos, que les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. depois dos filhos já terem Donc, on saído voulait do juste nous Egito. expliquer ici Quero aqui nos que quand explicar, Salomon a pris le pouvoir, quando Salomão teve o poder, 4 ans après 4 anos son depois règne, do seu il a reinado, eu l'idée de bâtir la maison. teve a ideia de edificar Pour o templo l'Éternel. para o Mais Senhor. cette année-là, Mas neste ano, qui était la 4e année du règne de que foi Salomon, o quarto ano do reinado qui dele, était aussi la première année de la construction du temple, foi também o primeiro ano da construção do les templo. enfants d'Israël, Os filhos de cette Israel, année-là, neste ano, fêtaient leur 480e année de la sortie. comemoravam os 480 anos de saída do Egito. Alors maintenant, nous pouvons revenir. Agora podemos voltar. Notre équation, c'est de connaître quand est-ce que Salomon a commencé à régner. Agora, a nossa equação é de saber quando é que o Salomão passou a reinar. Cette date Esta se data retrouve dans l'histoire. se encontra na história. Là, nous entrons même dans notre Google. Mesmo se formos na On Google, nous donne les dates nos dão as de datas la règne, des règnes de Saoul. do reinado de Saul, Il a régné de 1050 reinou de 1050 à 1010. a 1010. Ça faisait 40 ans. Faz 40 anos. Après, c'est David qui a eu le Depois pouvoir Davi que teve de o poder. 1010 De 1010 à 970. a 970 Ou 970. ou 960. Ça faisait aussi 40 ans. Também fazia Et 40 après, anos. Salomon a eu le pouvoir. Depois Salomão teve De o poder. 970 910 jusqu'à 930. até Alors 930. maintenant, la Bible nous dit A Bíblia que nos diz c'était la 4e année de era Salomon. o quarto ano do reinado dele. Or, à cette époque-là, Nesta quand on época, calculait les années, quando se calculava os plus anos, on avançait, mais se avançava, plus on faisait moins. mais se fazia menos. Et plus on reculait, Mais se plus recuava, on faisait plus. mais se fazia Donc mais. là, nous comprenons, Nós entendemos. nous allons prendre 970 Vamos pegar moins 970 4 menos 4. et nous tombons en 966. Calhamos em 966. Donc maintenant, nous comprenons Agora que compreendemos. Salomon Salomão a commencé à régner en 970. começou a reinar de Quand nous sommes 1970. arrivés en 966, Chegamos em 966. Salomon commençait à bâtir la maison. de Ele l'Éternel. começou a edificar a casa do Il Senhor. a bâti cette maison pendant 20 ans. Levou 20 anos a Donc le construção. premier temple O primeiro a été templo construit de 966 foi construído em à 966 946. a 946. Ça faisait 20 ans. Faz 20 Et je anos. vais revenir d'ailleurs sur Volto- les temples. Les Volto temples. mais, Il y a falarei do plusieurs temples. templo. Temos vários templos. Comme nous parlons de Moïse, Mas falando do Moisés, maintenant on nous dit aqui que no cette céu, année-là, neste de ano, 966, 966, ça faisait aussi les 480e année de la sortie des enfants. também eram 480 anos da libertação do povo de Israel quando É. saiu do Si Egito. nous reculons pour Ao calculer, recuarmos para nous allons faire calcular, plus. vamos fazer mais. Nous allons prendre 966 Para 966 plus 480. mais Et 480. là, vous allez voir, E aí verei, ça va nous donner 1446. vai nos dar Ça, c'est 1446. l'année que les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. É o ano que os filhos de Israel saíram do É. Egito. La date sort de la Bible. E este ano saiu da Bíblia.
Donc en 1446, Em les enfants d'Israël 1446, sont sortis de l'Égypte. o povo de Israel saiu do Oh. Egito. Ora, Cette année-là, neste la ano, Bible nous prouve a Bíblia que prova, Moïse avait 80 ans. Moisés tinha 80 anos. Que les enfants d'Israël sont sortis en Égypte. Que eles saíram do Egito. Nous sommes dans Exode 7:7. Estamos no Êxodo La Bible 7:7. nous dit ceci. A Bíblia diz o seguinte: Moïse était âgé de 80 ans e Moisés era de idade de et 80 Aaron anos de 83 ans e Arão de idade de 83 lorsqu'ils parlèrent à Pharaon. quando falaram ao faraó. Or, devant Pharaon, Quer dizer, diante do faraó, le va-et-vient a fait 6 mois. levou 6 Parce que meses. Moïse avait fait 3 mois d'abord quand il est arrivé. Hoje Moisés fez 3 Au meses milieu quando de son chegou. peuple parce No qu'il meio do devait povo. les démontrer, les convaincre que Dieu les lui a envoyés. Porque tinha que provar, demonstrar que Et quand Deus ils étaient enviou. convaincus, E quando ils ficaram sont allés voir convencidos, Pharaon. foram ter com o Alors, faraó. tous les temps où il y avait des confrontations avec Pharaon, Todo o tempo que havia Já confrontos fiz com o 6 faraó, levou donc 6 ça faisait meses. pratiquement 9 mois. Praticamente 9 Et ils meses. sont sortis. E Et saíram de cette lá. année-là, E neste on dit que ano, Moïse Moisés avait 80 ans. tinha 80 anos. Comme c'était 1446, Como era nous allons ajouter 1446, 80 ans de Moïse. mais 80 anos de Nous avons Moisés. maintenant la date de naissance de Moïse. Temos a data de nascimento Donc de Moïse Moisés. est né Moisés en nasceu 1526. em 1526. Et son frère Aaron O seu irmão avait Arão 3 ans d'âge plus que lui. tinha mais 3 Donc anos lui, de il idade de est né en avanço. 1529. Ele foi em 1529 que foi gerado. Ça, c'est la Bible. Isto é a Maintenant, nous Bíblia. rentrons dans l'histoire. Agora voltamos Scientifique. na história Pour prouver ce científica que je viens de dire. para provar que eu acabei de falar. Quand vous allez en Égypte, Quando fores no et Egito, d'ailleurs, c'est ce que j'allais aussi parler géographiquement un peu. é que eu Agora falei um nous sommes pouco dans l'histoire. disto geograficamente, como estamos aqui na história. Les Égyptiens n'étaient pas de blancs. Os egípcios, por começar, não eram Les brancos, Égyptiens étaient des noirs eram negros, qu'on appelait les Thébains. eram chamados de Tebas. Aujourd'hui, je vais démontrer. Hoje vou Les mostrar Thébains isto. se retrouvent au Sénégal. Tebas hoje se acham no Senegal, Ce sont les Maliens. hoje atualmente são Et os ce malianos sont les Guinéens. e também são os guinenses. Dans les 3 Guinées, As 3 Conakry, Guinées, Bissau et Guinée Guiné-Bissau équatoriale, e Guiné Equatorial. les Maliens et les Malianos Sénégalais, E ce senegaleses sont eux les Égyptiens que nous lisons dans la são os Bible, egípcios que lemos hoje na les Bíblia, Thébains, os Tebas. et ils étaient noirs. E eram negros. Et à ce moment-là, Neste les momento, noirs dominaient le monde. os negros L'Égypte était la dominavam o plus mundo. grande O puissance. Egito era a maior potência na Il y avait altura. 2 grandes puissances, Havia duas il y avait grandes la potências. Mésopotamie, A et il y Mesopotâmia, avait aussi l'Égypte. havia também o Avec le Egito. temps, la Mésopotamie s'est divisée, s'est E scindée. com o tempo também ela se Il y avait dividiu. les Chaldées, Havia là où Caldeus, Abraham est sorti. onde saiu Il y avait Abraão. la Mésopotamie qui était restée au milieu. Havia a Mesopotâmia que ficou no Les meio. Chaldées avaient la capitale Ur. Caldeia tinha como La capital Ur. Mésopotamie avait la capitale Ninive. Mesopotâmia tinha a Il y capital avait Nínive. Padan Aram, E havia qui avait la Padana. capitale Charan. E tinha a capital Et il y avait como Arã. Canaan, E havia qui avait Canaã. la capitale E tinha a capital Damas. que era Damas. D'ailleurs, jusqu'aujourd'hui. Que é até hoje. Et à ce moment-là, E neste momento, en Égypte, no Egito, bien sûr, il y avait une grande évolution. havia uma grande evolução. Les Blancs venaient se ressourcer en Égypte, Os brancos vinham se abastecer lá le no monde Egito. entier pratiquement. Praticamente o mundo inteiro D'ailleurs, lá, para Vous começar. allez voir que Abraham Verás também que Abraão est venu aussi en Égypte pour Tam- venir se ravitailler. também veio no Egito vir se abastecer. Et là, qui ça, E aí, les Égyptiens n'étaient pas blancs. os egípcios não eram brancos. Mais il s'est fait qu'à une certaine époque, Sucedeu que numa c'était época, pratiquement en 1780, foi em il y 1780, avait un peuple qui venait du côté de l'Émirat arabe. havia um povo que vinha do lado dos Emirados Árabes, C'est au sud de l'Irak, sul do Iraque, le pays du Golfe Persique. país do Golfo Pérsico. On les appelait les Hyksos. Eram chamados de Les Isósceles. Hyksos, on écrit ça avec H, Isósceles Y, escrito A, Y, K-S-O-S. K-I-O-S, Isósceles. Les Hyksos venaient se ravitailler en Os Égypte. ossos vinham se abastecer lá. Et les Hyksos ont compris
E eles que compreenderam les dignitaires égyptiens os noirs dignitários egípcios aimaient negros plus les femmes blanches. amavam mais as mulheres D'ailleurs, brancas. Para Nous começar, avons une preuve dans la Bible. prova Le jour bíblica. qu'Abraham est arrivé en Égypte Dia avec que sa Abraão femme, chegou no les Egito com a services de mulher, sécurité de o Pharaon serviço de segurança de est Faraó allé enlever la femme d'Abraham. foram sequestrar a mulher do Abraão. Parce qu'on n'avait pas pris, on n'avait pas sollicité Sarah, on l'a enlevée. Pois não solicitaram, Sara foi sequestrada, foi Alors, les retirada. Ixos avaient compris cela. E só se os Voilà, apanharam les isso. Ixos, à leur tour, E por sua vez, vont commencer à venir en Égypte vão passar a vir no Egito avec leurs filles, com as suas avec filhas, leurs sœurs, irmãs, avec leurs nièces. com as sobrinhas. Et c'est comme ça qu'ils É assim que ont pénétré la Pénétraram classe dirigeante de a l'Égypte. classe que era dirigente do Egito. Et ils se sont habitués à la culture égyptienne. Se acostumaram à cultura egípcia. Et en 1720, Em les Ixos 1720, ont fait le coup d'État. os ossos fizeram C'est golpe comme de ça Estado. que les Blancs commençaient à régner en Égypte. É assim que os brancos passaram a Et ces reinar no Blancs-là Egito. s'appelaient E Ixos. chamavam-se os ossos. Alors, c'est pendant que les Ixos régnaient Quando que esses ossos qu'on reinavam, avait vendu Joseph en e Égypte. foi nesta época que foi vendido José no Donc, Egito. Joseph est arrivé en Égypte José à chega no l'époque où Egito, les Ixos sont en train de dominer les Thébains. na época que os ossos dominavam os Tebas. Vous allez voir certaines preuves dans la Bible. Certas provas Quand vous bíblicas. lisez dans Genèse 48, Quando lês no Gênesis le 48, verset 1er et 2, primeiro versículo e vous 2, allez remarquer que vão notar que quand on a vendu Joseph, quando venderam il est José, arrivé chez Potiphar. chegou até na casa do Potifar. Est-ce que ce n'est pas 48, c'est 39. Desculpa, é no Gênesis C'est Genèse 39. 39. Gênesis 39. Et quand on a vendu Joseph, Quando venderam José, Joseph, esclave, José, escravo, n'habitait pas les camps des esclaves. não habitava no campo dos Il escravos. habitait dans la maison de Potiphar. Vivia Et na la Bible casa le do précise. Potifar. A Bíblia dá precisão. Pourquoi? Por Ce quê? n'était pas seulement parce que Dieu était avec lui, Não é porque só que mais Deus estava c'était com parce ele. qu'il avait la peau blanche. Porque tinha pele branca. On na n'a pas altura. voulu le mêler avec les noirs. Não queriam misturar com os negros. C'est comme ça que Potiphar aussi É assim que o lui a Potifar donné beaucoup de lhe privilèges. deu muitos Parce privilégios. qu'il était un esclave qui avait la peau de Era Potiphar. escravo que tinha a mesma pele de Potifar. D'ailleurs, quand on va l'arrêter, Por isso, quando vão après de prender, tout ce qui s'était passé, sobre tudo o que aconteceu, on devait le mettre dans la prison tinha centrale. que lhe pôr na prisão Mais on ne l'a central. pas mis dans la prison Non, centrale ils à colocaram. cause de sa peau. Por causa de tanto On de est pele. allé le mettre dans la prison du roi. Na prisão Or, dans la do rei. prison du roi, Na prisão ce do sont rei. des généraux, São des generais, ministres qui entrent là-bas. ministros que Un entram lá. esclave ne peut pas se Um retrouver. escravo não pôde se Mais à achar cause lá. de sa peau, il s'est Por causa da retrouvé. sua pele foi parar até Nous lá. reconnaissons que la grâce de Dieu était là. Nós reconhecemos que a graça Mais de nous Deus sommes en estava train lá. de donner l'historique. Mas estamos a dar a historicidade. Voilà pourquoi, Por isso, quand les Thébains, quando os Tebas, les Noirs, os negros, vont se révolter, vão se revoltar, nous sommes maintenant en 1553. estamos em 1553, Ils se révoltent vão se avec revoltar un roi, un pharaon, com o faraó, qui se nommait Amenophis Ier. que chamava-se Aminofis ou Il a Aminotep commencé la I. guerre civile Começou a en guerra civil 1553 em et 1553. en 1548. Em 1548, Il a eu la partie Haute-Égypte, pardon, conquistou a parte do Alto Egito et il est mort e sobe por morrer en 1527. em 1527. Or, Moïse est né en 1526. Oh, Moisés nasceu em Donc, c'est le 1526. fils Quer dizer, o filho de Amenophis Ier de Aminofis qui prend le pouvoir que recebe o poder en 1527. em Lui 1527. s'appelle Toutmose I. Chamava-se Tutumes I. Il prend le pouvoir. Recebe o poder. Et avant 2 ans, 2 anos antes, Aaron était déjà né. Arão já foi Parce que Aaron nascido. est né en 1529. Ele foi nascido em Il 1529. avait 3 ans 3 plus anos que Moïse. mais velho que Et Moisés. le pharaon va prendre le pouvoir 2 ans après la naissance E esse de faraó Aaron. que vai entrar depois do Raison pour laquelle nascimento. A razão ce pela qual pharaon-là, este quand il faraó, commence à détruire, à tuer les quando enfants, começa a matar il as n'a pas crianças, touché la classe d'Aaron. não tocou a Parce classe que de Arão. Aaron était déjà un enfant Arão né. já era uma criança Mais lui nascida. tuait les enfants qui venaient Matava de os naître. recém-nascidos. Voilà pourquoi Moïse ne pouvait pas échapper à Por ça. isso Moisés não poderia escapar Parce que disto. lui, il a eu le pouvoir en Ele 1527. teve o poder em Et une année 1527. après, E um ano depois, nous connaissons ce qui s'est passé. conhecemos o Donc, que quand la aconteceu. Bible dit
Quando a Bíblia diz, il survint en Égypte un nouveau roi e surgiu no Egito novo qui n'avait faraó, point connu que Joseph. não conheceu a Ça ne veut José, pas dire que ce roi ne connaissait pas não quer Joseph, dizer que não conhecia mais ce José, roi a méconnu Joseph. mas ele não soube Parce que c'était un conhecê-lo, roi noir, porque un era Tébé qui a negro. récupéré le Era pouvoir. Tebas que recuperou o trono, Et les blancs sont partis. e os les brancos Hyksos. foram expulsos de Comme Isócias. Joseph avait régné avec les Quando Hyksos, José reinou com os voilà pourquoi Isócias, il méconnaît Joseph. por isso que ele diz não conhece. Quand nous lisons dans la Bible, Quando lemos na vous allez Bíblia, remarquer, notaremos, quand on parle de ça dans Exode, quando fala isso no Êxodo, Exode 1 à partir du verset 8, on dit Êxodo ceci, 1, verso 8, il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. depois levantou-se no Egito um novo Il rei dit que à não son conhecerá peuple, José. E disse ao povo, voilà les enfants d'Israël és que o qui povo dos filhos de forment Israel un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. e forma um povo muito mais que nós e Alors, poderoso. Quero dar aqui, nós estamos a acompanhar aqui e estão a dizer que o orador está a ir muito rápido, não está a dar tempo ao intérprete, portanto, a maioria estão a acompanhar em português. Então pediram que desse um pouco de tempo ao intérprete. Ok. Merci. Donc, on décélère un peu. Vamos só acelerar um bocadinho. Alors, j'étais en train de dire Eu estava aqui, que ce roi connaissait Joseph. este rei Parce conhecia qu'il José, fait la sensibilisation de son peuple. fazia sensibilizava o povo Il leur dit, e dizia, les enfants d'Israël forment un peuple plus nombreux que nous. o povo de Israel Sei que forma ele mais conhecia. poderoso que nós. Ils connaissaient leur origine. Quer dizer, conhecia a origem Comment ils deles. pouvaient savoir Como é que qu'ils poderiam sont saber devenus nombreux? que se tornaram numerosos? C'est qu'ils connaissaient leur origine. Quer dizer, eles conheciam a origem d'ailleurs, do povo de Israel. Au preuve, on dit encore, Por prova disseram, le verset 10, no versículo allons, 10, montrons-nous habits à son égard. e eis, usemos sabiamente para com eles, Empêchons e peçamos qu'ils ne s'accroissent. para que não se multipliquem. Et que, É que, s'il survient une guerre, vindo ils guerra, ne se joignent à nos ennemis que ele também não se junte com pour nossos nous inimigos combattre e nos et pelejam contra sortir nós ensuite du pays. e subam fora da terra. Donc la crainte de Toutmose 1, O temor do Tutu mesmo c'était era que les enfants d'Israël que os povos, vont encore se joindre aux Hyksos qui pourront revenir. que o povo de Israel não pudesse se ajuntar com Parce o que povo les de Israel Hyksos para se ajuntar e voltar. Étaient les bienfaiteurs des enfants d'Israël. Porque os isósceles foram os benfeitores do povo de Israel. C'est eux qui ont permis Eles é que que permitiram les enfants d'Israël viennent s'installer à Gozen. para que o povo de Israel viesse se instalar em Gozém. Et les enfants d'Israël E os filhos de étaient Israel puissants eram au moment où poderosos. les Hyksos se fouillaient. É assim que os isósceles fugiam. Ils étaient riches. Eram ricos. Parce que nous devons savoir une chose. Uma coisa devemos Quand saber. Dieu a parlé à Abraham, Quando Deus disse a Abraão, il a dit à Abraham une chose. disse no Abraão uma coisa. Que les enfants d'Israël ne vont pas faire 430 ans d'esclavage. Non. Os filhos de Israel não fariam 430 anos de Dieu n'a pas dit escravatura. ça. Deus não disse Dieu isso. a dit ceci. Deus disse o seguinte: Tes enfants seront étrangers, seus filhos serão estrangeiros, asservis et asservidos opprimés. e Dieu a dit trois choses. oprimidos. Disse três coisas. D'abord, ils seront étrangers. Primeiro serão estrangeiros. Nous sommes dans Genèse chapitre 15, Gênesis à capítulo partir du 15, verset 13 a partir do versículo 13 jusqu'au verset 15. até o versículo 15. Dieu dit à Abraham, Deus disse a tes Abraão: enfants seront étrangers. primeiro teus filhos serão peregrinos, Pendant qu'ils étaient des étrangers, enquanto que eram estrangeiros, ils étaient riches. eram ricos. Nous connaissons comment ils sont arrivés en Égypte, Nós conhecemos como é que chegaram até lá no Egito, à partir de Joseph. a partir de José. Ils étaient riches. Eram ricos. Ils sont devenus asservis Tornaram-se asservidos quand les Thébains ont commencé leur guerre civile en 1553. quando os Tebas começaram a guerra civil em Et ils vont 1553. devenir maintenant opprimés Vão se tornar oprimidos avec le pharaon Toutmose I com Faraó en Tutu mesmo 1527. em C'est 1527. là où maintenant É dali on va les dépouiller vão ser de leurs despojados richesses das suas pour leur riquezas faire des esclaves. para os tornarem como escravos. Et le verset
13. O versículo 13 On dit alors les Égyptiens disseram então que os egípcios réduisirent les enfants d'Israël reduziram filhos de à Israel une dure servitude. a uma dura On servidão. les réduisit. Reduziram, C'est-à-dire qu'ils étaient forts, quer dizer, eram fortes, ils étaient riches, ricos, mais on les a réduits. mas foram reduzidos. Et après, E depois nous avons les autres pharaons qui ont suivi. e vimos que outros faraós Je também vais ici seguiram. citer, Vou citar par apenas exemple, le pharaon qui a remplacé Toutmose I. o faraó que substituiu Tutumes I. Il s'appelait Toutmose II. Chamava-se Tutumes C'était son II. propre neveu Era o próprio sobrinho qui s'est marié d'ailleurs avec sa fille. que se casou com a sua filha. Parce que Toutmose I n'avait qu'une fille. Tutumes I só teve uma Et filha. c'est cette fille qui a ramassé Moïse. Essa filha que resgatou Moisés Elle das águas. s'appelait Hatshepsut. Chamava-se Hatshepsut. Et Hatshepsut, E Hatshepsut, quand son père est mort, quando seu pai morreu, on a mis le neveu de son père qui est son cousin. colocaram o sobrinho do seu pai, que é como Et primo on dela, l'a obligé de se marier avec Hatshepsut. e obrigaram ela para se casar com Pour Hatshepsut, partager aussi les règnes de son père, la para succession. partilhar o reinado, que é o trono. C'était en 1508. Foi em 1508. Et en 1504, Em 1504, Mose II est mort. Tutumes II Et c'est morre. Hatshepsut qui est restée la reine. E Hatshepsut permaneceu como a Et rainha. d'ailleurs, c'est la seule reine pharaon dans É a l'histoire. única rainha faraoa da história. Parce que quand on parle de Cléopâtre, Quando fala-se da Cléopâtre Cleópatra, n'était pas pharaon. não era uma faraoa, Cléopâtre Cléopâtre. était une grecque. era uma grega. Elle est venue de la dynastie de Ptolémée. Veio da dinastia de C'était des Ptolomeu, Grecs. eram gregos. Mais Hatshepsut, c'est vraiment un qui était thébain, E a noir, Hatshepsut era uma noir, teba, era qui uma a eu negra, le pouvoir après la mort de son mari. que teve o poder depois da morte do Et seu c'est marido. cette maman-là qui a élevé Moïse. É esta mãe que criou Moisés lá no Jusqu'à palácio, 1486. até Et 1486. après, elle est tombée malade. Depois ela tornou-se Elle est doente, morte en 1464. morreu em 1464. Et on avait remplacé le petit frère Substituíram de son mari, o irmão menor do seu marido, qui s'appelait Toutmose III. chamava-se Tutumes Et là, nous III. sommes en 1486. Estamos em Moïse avait 1486. 40 ans. Moisés tinha Et 40 anos. c'est Toutmose III qui a chassé Moïse de E l'Égypte. Tutumes III é que expulsa Et Moisés do Moïse est allé se Egito. retrouver à Madian. Ele foi parar no Míndia. Et de là, E de lá, Toutmose III Tutumes III a régné jusqu'en 1450. reinou até Et c'est 1450. son fils qui a remplacé. Seu filho que o Lui sucedeu s'appelait Amenophis II. é que chamava-se Amenophis C'est II. lui, É ele, le roi o de rei, l'Exode, do Êxodo. le pharaon de l'Exode. o faraó do Parce que nous Êxodo. ne devons pas oublier qu'il y a un pharaon oppresseur Não temos que esquecer que há o qui est faraó Toutmose I, opressor Tutumes I, qui a régné de 1527 à 1508. de 1527 Nous a avons le 508. pharaon de l'Exode, Esse é o faraó qui do est Êxodo. Amenophis II. É Amenhotep II. Alors aujourd'hui, si vous allez en Égypte, Hoje, se fores no Egito, vous allez voir les sarcophages de vai pharaons. ver sarcófago de faraós. Mais quand vous allez arriver au sarcophage Quando chegar no sarcófago de ce pharaon Amenophis II, deste faraó Amenhotep vous verrez II, qu'on a seulement écrit son nom, verás que só tem apenas o nome dele. mais on a écrit son nom, Escreveram o seu on a nome, mis la date de son règne, colocaram a data do seu c'est de reinado, 1450 à de 1446, 1450 a mais 1446, on n'a pas mis, mas il não n'y a pas colocaram. de cercueil. Não tem corpo. Pourquoi il n'y a pas de cercueil? Por que é que no sarcófago dele não Parce tem que restos c'est mortais? lui le pharaon qui a été englouti dans l'eau. Esse aqui foi o faraó que morreu nas águas. Et effectivement, il est mort en E 1446. é verdade, morreu em Donc, 1446. quand nous prenons cette date, Pegamos nous esta vérifions data, avec un roi. vamos no 1 de Reis, 6 1 avec les calculs que nous faisons. 6:1 com o cálculo Donc que la fizemos. science ne contredit pas la Quer Bible. dizer que a ciência também não está a contradizer a Bíblia. Parce que ce pharaon est mort. Este faraó
morreu. Et la Bible nous le dit dans Psaume chapitre Ele 136, fala verset no 15. Salmo 136, verso 15. Et précipita Pharaon E precipitou et Faraó son armée com todo o dans la exército mer Rouge, no mar vermelho, car sa miséricorde dure à toujours. pois a sua misericórdia dura para Donc on todos n'a pas sempre. dit c'est l'armée de Pharaon qui était précipitée, Não disseram que o exército do mais Faraó c'est foi precipitado. Pharaon O Faraó, et son armée. junto com seu exército, Parce qu'à cette époque-là, nesta quand il y época, avait guerre, quando havia le guerra, roi et les princes étaient devant. o rei e o príncipe que ficavam na C'est eux frente, qui conduisaient l'armée. eles é que levavam a batalha. Donc, Pharaon devait entrer dans le O Faraó tinha que entrar o Alors, primeiro. je voulais souligner quelque chose un peu pour passer. Queria subir uma coisa um pouco só acerca Quand de nous Moisés. lisons la Bible, Quando lemos a vous Bíblia, allez remarquer que Moïse vamos notar que Moisés n'a jamais bégayé. nunca gaguejou. Moïse n'a jamais bégayé. Moisés nunca gaguejou. Et je vous donne des preuves. E dou-vos essas provas. Nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Nous sommes dans le verset 22. No versículo Non, 22, le verset. Oui, c'est 22. Moïse fut instruit e Moisés foi instruído dans toute la sagesse des Égyptiens em toda a ciência dos egípcios et il était puissant en parole et en œuvre. e era poderoso em suas palavras e obras. Quelqu'un qui est puissant en parole, Alguém que é poderoso em c'est palavras, quelqu'un qui est éloquent. alguém que é eloquente. Or, l'éloquence, c'est le Eloquência contraire du é bégaiement. o contrário de gaguejar. Alors, ce qui nous complique dans la O que Bible, nos complica na comme les Bíblia, gens veulent se a compliquer, gente gosta de se complicar, c'est Exode 4:10, Êxodo 4:10, où Moïse dit à Dieu onde ele diz a Deus, que je n'ai pas une langue facile, não tenho uma língua fácil, j'ai une langue embarrassée. tenho a língua La embaraçosa. langue embarrassée A língua n'est pas embaraçosa le bégaiement. não é ser gago. Je vais expliquer. Vou explicar. La langue embarrassée, c'est quoi? O que é língua embaraçosa? Moïse Moisés est né en Égypte. foi nascido no Egito. En Égypte, on parlait à cette époque-là l'égyptologie. Na época falava-se Parce que gitoriano. n'oubliez pas que les Arabes qui sont là-bas maintenant, là, Nós- ce ne sont pas les véritables Égyptiens. Você esquecendo que esses árabes que estão lá não são La verdadeiros langue egípcios. égyptologique O gitoriano, aujourd'hui a trait au Yoruba, au Haoussa et au hoje Soshi. fala-se no Yoruba, Ayusa e no Sosso. C'est la langue qui se parle. É a língua que se Là fala. où se trouvent les véritables Égyptiens. Ils Onde sont se là-bas. acham-se os verdadeiros egípcios. D'ailleurs, le mot Moïse, A palavra ce Moisés n'est pas un mot hébreu, não é uma palavra c'est un hebraica, mot égyptien. é uma palavra egípcia. Moshe, Moshe. qui veut dire tirer des eaux. Significa retirado das Ce n'est águas. pas un mot hébraïque. É uma palavra Parce que hebraica. ce nom-là, Porque este c'est nome Hatshepsut qui a donné à é Moïse. Jepsut quem deu a Moisés. On parlait l'égyptologie. Lá se falava gitoriano. Tandis que Enquanto que la communauté, a la comunidade communauté israélienne, israelita hébreu, ou hebraica parlait aussi l'hébreu. também falava o hebraico. Je donne un exemple clair. Exemplo muito claro aqui. Quand je suis à Luanda, Quando estou aqui em Luanda, Luanda, tout le monde parle portugais. em Luanda todo mundo fala português. Mais vous allez voir, par exemple, la communauté Por congolaise, exemplo, a comunidade eles falam congolesa lingala. falam lingala, Mais ils sont à Luanda. mas estão em Luanda. Ils parlent portugais, Falam mais quand ils português, sont entrés, mas entre Fala eles lingala. fala-se o lingala. c'était comme ça en Égypte. Era assim no Egito. Maintenant, les Égyptiens Os egípcios parlaient l'égyptologie, falavam mais les gitoriano. enfants d'Israël, Filhos de en Israel, dehors de l'égyptologie, fora de ils parlaient gitoriano, aussi leur dialecte. falavam também dialeito Quand on deles. a ramassé Moïse, Quando tiraram on lui a Moisés, remis entre les mains de sa maman. entregaram na Et mão c'est da là sua où mãe, Moïse est allé aussi apprendre l'hébreu onde ele foi aprender o pendant les hebraico. 6 années qu'il restait chez eux. Nos seus 6 anos que Mais permaneceu après, nas suas casas. Moïse est revenu dans la maison de Pharaon. Depois de um tempo, voltou Chez na casa do Faraó. faraó. Il ne parlait pas hébreu, Na casa do faraó não il falava parlait hebraico. l'égyptologie. Falava Il a gitoriano. grandi, il Cresceu, a étudié. estudou. Ça veut dire qu'il était A instruit. Bíblia diz que era instruído. D'ailleurs, Moïse était un architecte Era arquiteto Moisés para começar, parce que c'est quelqu'un porque que alguém Dieu a demandé de construire Deus le pediu. tabernacle selon le modèle qu'il a vu. que Deus lhe pediu construísse o tabernáculo Oh. segundo o modelo Si on visto. demande à quelqu'un de voir un modèle et de le reproduire, Quando fala alguém para ver o modelo d'une reproduzido maison, de uma il ne casa, doit être qu'un architecte. só tem que ser arquiteto.
Moïse a fait l'artillerie. Moisés fez C'était artilharia. un commando tout fait. Era um comando bem Alors, formado. il était prince. Era Pour príncipe. preuve, il Prova a tué quelqu'un Matou avec alguém. des coups de poing. com punhos. Nous connaissons l'histoire. Conhecemos essa história. Et Moïse E Moisés avait fait la rhétorique, fez a oratória. l'art de bien parler A et de de bien bem écrire. falar e bem escrever. Voilà pourquoi Dieu va lui E que a demander Bíblia, Deus vai lhe pedir d'écrire la Bible. de poder escrever a Bíblia. C'est comme ça qu'il commence à écrire. É assim que ele passa a escrever. Mais Mas, quand il a atteint 40 ans, quando atingiu 40 anos, il parlait bien l'égyptologie falava egiptoriano et Toutmose III l'a chassé. e tu mestrejo o expulsou. Il est allé se retrouver à Madian. Foi se encontrar no Les Mídia. Madianites Os ne Mendianitas parlent ni hébreu nem falam hebraico, ni égyptologie. nem egiptoriano. Et Moïse là-bas E Moisés lá devait parler maintenant l'araméen. tinha que falar aramaico. Il a fait 40 ans. Fez 40 anos. Or, la courbe de mémoire Ou a curva de uma memória monte de 0 à 25 ans sobe de 0 a 25 et c'est horizontal de 25 à 45 ans e de 25 a 45 fica et na de horizontal 45 à la mort, e de 45 à la morte courbe de mémoire a memória baisse. curva se baixa. Voilà pourquoi on doit écrire pour mémoriser Por certaines isso, choses. nessa fase, deve-se apontar para memorizar as Donc coisas. quand Moïse arrive Quando Moisés chez les chegava Madianites, nos il a déjà Medianitas, 40 ans. já tinha 40 Il a anos. encore fait 40 ans là-bas. Fez mais Et 40 là-bas, anos lá. 40 ans, 40 anos lá, il ne parlait pas hébreu, não falava il hebraico, ne parlait pas não égyptologie. falava egiptoriano. Effectivement, la Efetivamente, langue est devenue embarrassée. a linguagem dele tornou-se embaraçosa. Moi, j'ai cette expérience-là. Eu tenho essa experiência. Nous, on parlait l'anglais à la maison. Em casa nós falávamos Mais à un inglês, certain moment, mas num certo momento c'était parti. foi-se Et o inglês. aujourd'hui, là, E si hoje, quelqu'un parle anglais, je peux écouter. alguém fala inglês, eu posso Parler en anglais comme ça, mas falar inglês c'est assim un problème. torna-se um problema para mim. C'est un problème. Torna-se um problema. Donc, il n'y avait pas de télévision, Não havia il n'y avait pas televisão, de journaux, não havia il n'y jornal. avait rien. Et là où Moïse aussi était, il n'y avait pas de contact avec des E Égyptiens. também onde estava Moisés não havia Il ne contato com parlait egípcio. qu'araméen. Falava apenas o Voilà pourquoi quand aramaico. Dieu lui dit, Se Deus vai va lhe voir dizer, Pharaon, vai ter com Faraó. il a 80 ans. Ele já tinha 80 anos. Il a dit, mais je vais parler quelle langue? Vou falar que língua? J'ai une langue Tenho uma língua embarrassée. embaraçosa. Parler l'égyptologie devant Pharaon là, Falar o egiptoriano à frente do Faraó não ce saberia n'est como. même pas d'aujourd'hui, Não é de même pas hoje, d'hier, nem de même pas ontem. de l'avant-hier. Nem Ça antes fait de ontem. 40 ans que je ne parle plus cette langue. Faz mais de 40 anos que eu não falo esta língua. Voilà pourquoi Está aí por isso. Dieu va dire à Deus Moïse, vai dizer a Moisés, va voir ton frère Aaron. vai ver teu irmão Arão. Lui, il parle Ele l'égyptologie. fala Allez egiptoriano. voir Pharaon. Vai vê-lo. Toi, tu vas parler à Aaron en araméen. Vai falar em aramaico no Or, Arão. l'araméen, c'est la Aramaico racine de l'hébreu. é a raiz do hebraico. Aaron va t'écouter. Arão vai te Et ouvir. toi aussi, tu vas écouter E Aaron. você vai ouvir Parce que tu Arão. connais l'hébreu. Você conhece o Alors, vous hebraico. devez aller voir Pharaon. Os dois vão Toi, tu ter. vas parler à Aaron Você vai falar Arão en, Égypte, en em araméen. aramaico. Aaron Arão va expliquer à Pharaon en égyptologie. vai explicar ao faraó no egiptoriano e é claro e simples. Parce que si Moïse bégayait Se Moisés en gaguejava égyptologie, no pourquoi egiptoriano, lui donner encore un interprète devant Pharaon? por que vão dar mais um intérprete à frente do faraó? Donc, Moïse n'a jamais bégayé. Moisés Voilà nunca pourquoi la gaguejou. Bible Por dit isso que a Bíblia está qu'il dizendo, était puissant en era parole poderoso em palavras et en œuvre. e em obras. Ça, c'est juste une ébauche sur l'histoire. Esse é apenas pequeno esboço da história. Aujourd'hui, par exemple, on nous parle de temple. Por exemplo, hoje nos falam do templo. Les eschatologues nous disent Os escatólogos nos dizem que l'Antichrist viendra construire le troisième temple que o anticristo virá para construir o terceiro templo. et que les enfants d'Israël attendent le troisième temple. Os filhos de Israel também aguardam pelo terceiro templo. Je ne sais pas, nos bien-aimés, comment vous lisez la Bible. Eu não sei, meu amado, como é que vocês têm lido a Bíblia. Quand nous lisons la Bible, Quando lemos a la Bíblia, Bible ne parle même pas des trois temples. a des Bíblia não troisième temple. relata do terceiro Parce templo. qu'il y a déjà 4 temples construits Já à cet endroit. 4 templos Si construídos nous nesse local. attendons un temple Si maintenant, guardamos c'est o templo le agora, 5e temple. é o quinto
templo. Et je vais expliquer. E vou explicar também. Le premier temple, Primeiro c'est templo, Salomon qui l'a construit. Salomão quem J'ai construiu. donné la date. Dei a Il data. a commencé en 966. Em Le 966, temple a eu 20 ans de teve construction. 20 anos de construção. C'était fini en 946. Em Il a fait les 1946, dédicaces. fez a Et ce dedicação. temple-là E este a templo été détruit foi en destruído 587 em 587 par por Nabucodonosor. Nabucodonosor. Le deuxième temple, O segundo c'est le templo, temple de o Zorobabel, templo do Zorobabel, qui est repris dans les livres de Agé, d'Esdras. foi tirado no livro Ele da livro Geu, de Zacarias. de Esdra e do On a Zacarias. commencé ce temple-là Começou esse en templo 539. em 530 La construction a fini en e 516. terminou em 516 a construção. Et ce temple a été E détruit esse templo foi par destruído Antiochus Épiphane. por Antioquio Et Epifânio. c'est son nom qu'on a donné dans la ville d'Antioche. Esse nome também deu na cidade de Antioquia. C'est lui qui a détruit ce Ele temple-là. que destruiu este templo. Et c'est lui qui est allé sacrifier une truie dans le temple. Ele que foi alçar porco no templo. C'était à l'époque des grands prêtres Mattathias. Era na época do grande E de sacerdote Macabeu. Matatias e do Judas Macabeus, o Judas, o C'est comme Macabeu. ça qu'ils ont commencé les guérillas. É assim que começaram a guerrilha Et na ce época. temple E este a templo été détruit en 164. foi destruído em Avant 164 Jesus-Christ. antes de Cristo. Ça, c'est le deuxième temple. Esse é o segundo. Le troisième temple, O c'est terceiro le templo temple d'Hérode, é o templo do Herodes. qui a commencé à être construit en moins 20 avant Jésus-Christ. Começou a ser construído no menos 20 Et antes ce de temple Cristo a fini e terminou en 26 après em Jésus-Christ. 26 após Cristo. Ça faisait 46 ans qu'on a construit ce temple. 46 anos de D'abord, construção. c'est Hérode le Grand qui a commencé à Herodes, construire. o grande, começou a Quand il est construir. mort, Quando morreu, c'est son fils Archélaus seu filho qui a Archelaus continué la construction. continuou a Après, construção. c'était Philippe I. Depois o Filipe, Et c'est lui qui a fini la construction. terminou a C'était Hérode construção. le tétrarque. O Herodes, C'est o lui qui avait mis tetrarca, la couronne d'épines sur que Jésus. colocou a coroa de espinhos sobre a cabeça de Jesus. C'était les enfants d'Hérode. Eram filhos do Voilà Herodes. pourquoi Hérode le tétrarque, O Herodes, o qui tetrarca, dirigeait Galilée et Pérée, dirigia a Galileia e Pérez. voulait à tout prix venir diriger Jérusalem. Também queria dirigir Jerusalém na Pour época. avoir cette gloire de voir leur famille construire le temple. Para ver essa glória da família construir o templo até C'est comme terminar. ça qu'il a eu plusieurs problèmes avec des gouverneurs romains qu'on envoyait là-bas. Temos tinha muito problema com o governador romano que D'abord, il enviavam a lá. eu des problèmes avec un gouverneur qui s'appelait Não teve problema com o governador. Marcus Ambivius. Marcus Après, Ambivius. c'était Valerius Gratius. Depois foi com Valério Et Cratius. après, c'était Ponce Pilate. Depois foi com Pôncio Pilato. Parce que Ponce Pilate, lui, O Pôncio est arrivé Pilato vraiment l'année où le temple était bien construit. foi posto no ano em que o Ça, ano c'est le concluiu. troisième temple. Foi o terceiro Voilà templo. pourquoi quand Jésus dit, Jesus quando détruisez ce diz, temple, destruir este je la templo, construirai en 3 jours. construirei 3 Les Juifs ont dias. réagi. Judeus Ils ont dit, reagiram. toi, Tu. ce temple a eu 46 ans de construction. Teve 46 anos de construção, C'était de moins 20 avant Jésus-Christ menos 20 até Jesus, jusqu'à 26 après Jésus. até 26 depois de Jesus Cristo. Et ce temple-là E este a templo été détruit foi destruído par le général Titus pelo general Tito en l'an 70. no ano 70. Et le quatrième temple E o quarto templo a été construit par un empereur romain foi construído por um qui imperador s'appelait romano, Adrien. chamava-se Adriano. D'ailleurs, on l'appelait Adrien l'apostat. Chamava-se Adriano Postata. Pourquoi? Porque Parce que quand il a construit le temple construiu o en templo 129, no ce temple 129, a fini en 139. terminou em 139. Il a mis des parvis Colocou et atrios il a mis aussi des parvis écuméniques. e colocou também atrios ou compartimentos ecumênicos. On a mis les parvis des autres dieux. Colocaram também atrio de outros Voilà deuses. pourquoi les juifs n'ont pas voulu utiliser Por isso ce os temple. judeus não queriam Ils ont utilizar, abandonné ce temple abandonar este et templo. ce temple E este a été templo détruit par les foi musulmans destruído pelos en muçulmanos. 687. 687. Voilà pourquoi les musulmans Por isso os vont muçulmanos remplacer maintenant la mosquée El Omar, vão colocar a mesquita de El Omar, qui est là jusqu'au que jour. está até hoje presente. Donc il y a déjà 4 temples construits à cet endroit. 4 templos já construídos nesse Donc local. si vraiment l'Antichrist viendra construire les temples, Se o anticristo c'est veio construir o pas le templo, troisième temple, não vai ser o terceiro templo, c'est le 5e temple. vai ser já o Parce quinto que la Bible templo. nous présente 3 A temples. Bíblia apresenta 3 templos. Et le 4e temple, c'est dans E l'histoire. o quarto tal se encontra na história. Voilà. E é por aí mesmo. Ça, c'est une histoire rapide. Essa é uma qui história s'est passée. rápida que Et vem en faz. passant par le Nouveau Testament, par Passando, por exemple, exemplo, no je Novo voulais aussi Testamento. parler de Paul. Queria falar também um pouco de Paulo. Paul aussi n'avait pas une bosse. O Paulo não tem aquela famosa mulumba, como dizíamos.
Il n'avait pas une bosse. Não tinha essa mulumba que dizíamos. Je donne des preuves dans la Bible. Vou dar provas bíblicas. Paul n'avait pas une bosse. Ele Pourquoi? não tinha esta famosa mulumba. Parce que Paul Porque Paulo n'était pas un assassin. não era para começar um Mais Paul assassino. était un ministre Era um ministro dans le gouvernement juif no governo judeu. qu'on appelait les Sanhédrin. Chamava-se Sidério. Paul, c'est quelqu'un qui a fait l'université. É alguém que fez a universidade. Il avait une double nationalité. Tinha dupla nacionalidade. Il était romain. Era romano Il était aussi juif. e era também judeu. Comment Paul est devenu romain? Como é que se tornou romano? Paul n'a pas acheté la nationalité, Ele não comprou a mais nacionalidade, il est né romain mas nascido romano, parce qu'il est né à Tars. nasceu em Tarsus. Tars, Tarso, quand les Romains étaient en train de conquérir quando os romanos estavam a conquistar les villes, as les cidades, provinces, ainsi de suite, províncias em seguidas, Paul, Paulo, la ville de Tars, a cidade de Tarso, la ville de Tars, a cidade de Tarso, quand le général Pompée avançait, quando o general Pompeu avançava, les habitants de Tars os habitantes de vont faire Tarso comme des Gabaonites. vão fazer como Ils Gabaonitas, vont aller voir le général Pompée vão ter com o pour general lui Pompeu demander para o de pedir, ne pas venir les tuer, não vir mais matá-los, de venir mas de vir récupérer la ville recuperar a cidade, sans qu'il y ait bain de sang. sem que haja um banho C'est de comme ça que sangue. le général Pompée est arrivé à Tars. E o general Pompeu chega em Tarso, Il a récupéré la ville de Tars. recuperou a cidade de D'ailleurs, Tarso. à son grand étonnement, Grande il a trouvé admiração, toutes les armes de guerre entassées quelque part. encontrou todas as armas de guerra colocadas num Quand lugar. Pompée a fait les rapports à Jules César à Rome, Quando ele fez o relatório ao Jules Júlio César, César va dire à Pompée ele vai dizer ao que ces Pompeu gens-là, que essa gente, comme ils ne nous ont pas résisté, como não nos ce registra, sont nos ancêtres dans são l'Antiquité. nossos ancestrais na Alors ne antiguidade. les colonisez pas, Não vamos donnez-les colonizar toutes les nationalités romaines. deles a toda a nacionalidade Voilà pourquoi romana. toute la ville de Tars Toda a cidade de Tarso était romaine. eram romanos. Voilà pourquoi Paul, Por isso Paulo, quand il parle de son histoire, Quando fala da il história dit dele, Saul de de Tars. Saulo de Il Tarso, précise le mot Tars deu pressão de pour faire Tarso comprendre à tout le monde para qu'il est fazer romain. entender a todo mundo que ele era romano. Après, il est venu faire ses études à l'université Ele fez rabbinique. os estudos de rabínicos Jerusalém. em Jerusalém. C'est comme ça que les Então, souverains sacrificateurs, O sumo qui sacerdote, était aussi premier ministre à que era l'époque, também primeiro-ministro na época, parce que Rome, porque quand Roma, il venait conquérir une nation, quando conquistava uma nação, Rome régnait, Roma mais reinava, vous-même vous allez gouverner. mas vocês vão Vous governar. allez mettre votre Vão gouvernement, colocar vosso vous mettez governo, votre premier ministre, vosso mais primeiro-ministro. Rome Mas a envoie Roma les militaires, vai ter militares, envoie les envia dignitaires qui vont dignitares travailler avec e vous. vão trabalhar com vocês. Et en Israël, Em Israel, le gouvernement monté o governador s'appelait Sanhédrin. chamava-se Sidério. Et ce sont les souverains sacrificateurs E os sumos sacerdotes qui dirigeaient ça. que dirigiam o Sidério. Et il y avait des partis politiques, Havia partidos políticos tels que também. les pharisiens. Fariseus. À l'époque de Jésus, c'est Nicodème qui était le président Na época, des partis politiques, o des presidente chassidim qu'on appelait. que era presidente Fariseu. dos Il y avait chazidim, les, dos fariseus. les Sadducéens, Tinha il y os saduceus, avait les zélotes, temos il y as avait les zelotes, cananites. os cananitas. Alors, Paul étant pharisien, Paulo sendo fariseu, le gouvernement le récupère. o governo lhe On recuperou, avait plus récupéré recuperou-se mais par rapport à sa nationalité, à sa em double relação à nationalité. sua dupla Parce qu'on a nacionalidade. vu que Paul dans le gouvernement, Viram que o Paulo no étant governo, ministre, sendo il pouvait bien ministro, faire le pont poderá fazer a entre ponte Israël. entre e Israel Roma. e Roma. Voilà pourquoi il va tuer Étienne. Por isso vai matar Estevão. Parce qu'en Rome, à cette époque-là, Porque dans Roma l'Empire nesta romain, época, on ne tuait pas les gens comme ça. não se matava gente assim. Paz e graça a todos. Desculpa interromper o apóstolo. Pai, Senhor, a todos que nos assistem. Está a ser boa a intervenção. E eu gostaria de intervir por conta de 3 pontos que eu agora sinalizei do que o apóstolo falou e que discordo um pouco. E gostaria de ter essa abordagem um pouco mais clarificada. A primeira é... Primeiro eu pensei que havia percebido mal, mas depois o apóstolo voltou a repetir, então tenho a certeza. O apóstolo disse que Salomão construiu o templo em 20 anos. Em 20 anos. E deu uma data, acho que é por ali, esqueci a data, mas o intervalo é 20 anos, que o apóstolo disse no princípio e voltou a falar há pouco tempo de 20 anos.
Mas o texto de 1 Reis, capítulo 6, versículo 1 e versículo 37 e 38 fala que Salomão construiu o templo em 7 anos. Ou seja, ele começou a construir o templo no 4º ano do seu reinado e terminou o templo no 11º ano do seu reinado. Faz um total de 7 anos. Agora, onde é que se encontra esse ponto de 20 anos? Quando a própria Bíblia diz que, e podemos ler, se tem aí a Bíblia, posso aqui abrir a Bíblia. 1 Reis, rápido. Oui, dizer. Podes ler? Sim, vou já estar aqui a Bíblia, estou já aqui a pegar. Momento, pessoal, Android. Alguém para ajudar? Vamos lá, quando eu texto. 1 Reis, capítulo 6, também peguei já aqui. Capítulo 6, sim. Versículo 37 e 38. Diz assim no versículo 37. No 4º ano, se pôs o fundamento da casa do Senhor no mês de Ziz. Ou seja, ele colocou a primeira pedra no 4º ano do seu reinado. E no ano 10º, que é 11º, no mês de Bul, que é o mês 8º, se acabou esta casa com todas as suas coisas e com tudo o que lhe convinha. E a edificou em 7 anos. E o apóstolo disse que foi em 20 anos, mas a Bíblia está a dizer que foi em 7 anos. Ok, merci beaucoup. Ou posso deixar mais outra Oui. para não ter que intervir mais? C'est très bien. É boa. C'est très bien. Boa. Là, on parle de poser les Aí fondements. fala-se de colocar o alicerce. Alors, lisez 1 roi 9, 1 de Reis 9, verset 10. versículo 10. Verset 9, 10. versículo 10. E sucedeu ao fim de 20 anos que Salomão edificara as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei. Essa mesmo. Boa, aqui o texto até, se for para responder, aqui não está a falar simplesmente do templo, está a falar de duas casas. Está a falar da... maison. As duas Il est à la fois. As duas Essa maison, Sim, c'est la maison de sim, Deus. sim. Et au bout de 20 ans, il a tout fini. Sim, mas esses 20 anos é a edificação das duas coisas. Não que essas duas coisas foram feitas ao mesmo tempo, mas fazendo a edificação de uma e de outra deu um total de 20 anos. Porque ele diz assim, e sucedeu ao fim de 20 anos que Salomão edificara as duas casas. Fez duas coisas em 20 anos. Va après. Não disseram depois. Au bout de 20 ans. E sucedeu ao fim de 20 anos. Quer dizer, em 20 anos, Ok. ele edificou duas coisas. Não quer dizer que uma dessas coisas durou 20 anos. Non, pas un. On dit les deux. Disseram os dois. La maison. Ao mesmo tempo. Et. Sim, Disseram não, não as separaram. duas casas. Não que uma casa ele edificou. Não quer dizer que as duas ele edificou ao mesmo tempo. Aí a Bíblia está dando um intervalo. E dentro desse intervalo ele fez as duas casas. Le problème, c'est la conjonction et. O problema é a conjunção I. Sim, pela lógica que o Baca está aqui a apresentar, faz sentido, porque se ele começou no ano 4º e terminou no ano 11º, Primeiro. são 7 anos. Sim. Agora, se ao fim de 20 anos ele completou a casa e o templo, pode ser que a casa foi nesse período de 13 Sim. que sobraram, porque somando os dois Dois. faz 20. Mas segundo o texto que nós lemos, Que ele edificou tudo. Sim. Não está a falar aí de sua alicerce. Está a falar que edificou mesmo o templo em 7 anos. Agora, esses 20 anos é um total que ele faz as duas coisas. Ok, merci. Sim. Le matin, on était avec papa à A la gente estava com o conférence. pai na Il conferência. était en train de nous expliquer quelque chose Estava comme nos ça. explicar uma coisa semelhante a Au esta. commencement, No princípio, Dieu créa Deus les criou cieux os céus et la terre. e a E a terra. terra. Ça veut dire quoi? Quer dizer o quê? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Que no princípio ele criou os céus e a terra. Oui, Estás a ver? c'est la même chose. É a mesma coisa. Não, On não. dit la Disseram maison. a casa, On n'a pas dit qu'il Non, a construit disseram- sa maison après. construiu a casa depois Então, do tempo. não, não. Não disseram isto. On dit Disseram les deux. os dois.
Au bout de 20 ans, les deux ont Depois de fini. 20 anos, os dois acabaram. Et sa maison, A et casa l'État. e o templo. Au bout de 20 ans. Não disseram que depois do templo que veio construir a casa. C'est Não está escrito c'est assim. seulement là. Só o I que está aí. Il y a elle O là-bas. I do princípio é o Deus dos céus e a terra. Ok. Eu posso intervir? Sim. Sim, porque vamos avançar, né? Sim. Vamos avançar. Quando eu fazia a introdução, Quand je faisais l'introduction, ou se não a introdução, quando eu orava, quand je priais, eu disse que não há perfeição. il n'y a pas de perfection. Aliás, eu disse, a perfeição não é nossa. La perfection, ce n'est pas la nôtre. E eu disse outra coisa, J'ai dit une autre chose. ninguém tem todo o conhecimento. Personne n'a toute la connaissance complète. Podemos nos On peut completar se compléter Amém. trabalhando na complementaridade. travaillant dans la complémentarité. Não sei se acorda, porque podem ver On peut voir dans le coisa, vidéo, o vídeo, vão conhecer a minha oração, né? Mas eu disse, o mais importante é que a margem do erro seja soit petite. erro não, a margem de falta de como erro não, está me fugindo a palavra. Bom, A margem de precisão nas coisas. sim, que o mais importante é que essa margem de falta de precisão seja pouca. E ninguém pode dizer que não tem margem, tudo é perfeito. Agora, essa aqui de fazer a casa De faire la maison em 20 anos ou em 7 anos, pour 5 ans, eu acho que je crois que o Cláudio Claude tem o seu lado da razão, né? a sa côté de la raison. Comprovando com a Bíblia. C'est répondre avec la Aqui Bible. o apóstolo deu também um versículo bíblico também que disse qui a dit 20. agora na compreensão o outro acha que uma foi feito em 7 anos, outro em 13 anos. Mas uma outra pessoa entendeu que tudo foi feito em 20 anos, em simultâneo ou não em simultâneo. Eu acho que se nós não formos prudentes, todo o edifício edificado pode desmoronar por causa de um pormenor pequeno. Por isso que eu gostaria que ultrapassarmos isso, porque o mais importante, 7 está na Bíblia, 20 também. Então podemos avançar. Posso? Sim, são 3 na verdade. Não sei se posso já. Sim, a outra também é sobre a morte de Faraó. O apóstolo disse na intervenção que Faraó morreu também afogado. Nesse caso, naquela transição que os egípcios perseguiam os israelitas, ele também. Mas os textos de Êxodo fazem muito menção desse episódio e falam sempre só de carros de Faraó, batalhão de Faraó, nunca mencionam o próprio Faraó. Tipo, Êxodo 14:28, porque as águas tornando cobriram os carros e os cavaleiros de todos os exércitos de Faraó que haviam se. Fala sempre das coisas de Faraó, do exército, nunca fala de Faraó. Capítulo 15, versículo 4. Lançou no mar os carros de Faraó. E aquilo deixou-me um pouco assim indeciso. E para terminar, já, a questão é do Moisés Gago, não é? Do Moisés Gago. E eu estava aí a pesquisar também sobre isso, que o termo no original é Keved Lashon, que é o termo hebraico no original. Keved, que quer dizer pesada, e Lashon quer dizer língua, ou seja, língua pesada. E essa interpretação mostra basicamente que não tem nada a ver com idioma, mas tem a ver que a oratória de Moisés não era de fácil compreensão por causa da língua pesada. Porque traduzindo o termo do original, Keved Lashon, é mesmo língua pesada, nada a ver com a questão idiomática. Então eu queria mais ou menos perceber essa questão. Merci, papa, merci. D'abord pour Pharaon. Quand vous nous disiez toujours,
la traversée des enfants d'Israël. Essa travessia dos filhos de Israel, Nous sommes dans Exode 15, je pense. estamos no Êxodo 15, Là, creio. ils ont traversé l'eau Quando atravessou o mar. et c'est Myriam qui va commencer à chanter. A Miriam que começa a cantar. Et voilà qu'il chantait, Enquanto cantava, il a dit ceci. disse o seguinte: Exode 15, 4. Êxodo 15, 4. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. O carro do faraó e com o seu exército. Ces combattants d'élite ont été engloutis dans la mer. Junto com seus combatentes de luta foram engolidos no Parce mar. que Pharaon, c'est toute une institution comme présidence de la République. Porque o faraó é como uma instituição toda, como presidente da república. Et il y a aussi l'armée angolaise. E também temos o exército angolano. On précise très bien. Deram uma boa precisão aqui. Pourquoi? Por quê? Dans l'histoire, Na história, le roi était toujours devant. o rei estava sempre à frente. C'est là même à l'époque de David, Na época de Davi também. même à l'époque de Josaphat. Seja na época On de a vu des Josafá. guerres, de Guerras, Acabe, Josaphat, Acabe, déjà. Josafá, muita Les gente. rois étaient Os toujours. reis é que ficavam na frente da peleia. C'était la méthode de guerre antique. Era métodos de guerras antigas. Oui. Veja, Donc Pharaon ne o pouvait pas faraó rester. não poderia ficar E atrás. l'armée allait en guerre. O exército à frente. C'est comme ça qu'on précise É assim que deram les precisão. chars de Pharaon Carro do faraó et e l'armée. o exército. Donc Pharaon a été Pharaon. englouti dans l'eau. Foi engolido nos mares. Et quand nous ajoutons les versets de psaume, là, Acrescentamos où Salmos, onde là on lemos, précise lá bien deram precisão. Pharaon Faraó et son armée. e seu Ouais. exército. Chaque fois qu'on parle, on commence toujours de Pharaon Cada comme vez que toute fala, une institution, começa sempre do faraó como et uma on ajoute instituição l'armée. e acrescentaram o exército a seguir. Ça, c'était bien ça. Foi pouco disso. Ce sont les films qu'on nous montre. O problema é que o filme Faraó que était assistimos, que o faraó eles são fica em partidos. casa e eles foram na luta. C'est pratiquement difficile. Praticamente difícil. Alors, pour le problème de la langue O embarrassée, problema da língua embaraçosa. moi je vais vous donner un exemple. Vou dar um exemplo simples. Je vois chez nous, Vejo isso muito lá do nosso lado. chez nous, Do nosso quand lado. nos frères qui sont ici, qui vivent ici, Nossos irmãos que estão aqui, que vivem cá em quand Angola, ils viennent chez nous quando vêm lá no Congo, et em qu'ils Chassa, parlent lingala, quando falam Lingala, automatiquement nous reconnaissons que le monsieur vient de Angola. automaticamente reconhecemos que este senhor veio de Angola. Parce que le lingala que nous parlons, Porque Lingala que nós ce lá n'est pas le falamos lingala que eux não parlent. é o mesmo Lingala que se fala aqui. Vous comprenez? Não compreender. Quand ils viennent chez nous, Quando vai vir até nós, directement on peut comprendre diretamente vamos que le entender monsieur vient de esse loin. senhor está vindo de Angola. Pourquoi? Parce que son lingala Porque est, o sa lingala langue dele est embarrassée. é embaraçosa. Quand il essaye de parler, Quando tenta vous allez falar, sentir le portugais. você vai sentir que vai sair umas palavras em português. Ouais. Vamos ver? Moïse va faire 40 ans. Moisés vai fazer Ce 40 n'est pas comme anos. aujourd'hui. Não é como où hoje. La télévision est là où E a vous suivez televisão, l'information, vai les acompanhar a téléphones. informação na Le televisão. monde était isolé. O mundo era isolado. Il vivait d'ailleurs aux côtés des troupeaux. Il n'avait même pas le temps. Vivia Il mais n'avait ao lado personne autour de lui. do rebanho, Que não tinha parlait ninguém legítimo. à sua volta que falava o Et il egiptoriano. s'est habitué à parler que l'araméen. E acostumou-se a falar apenas aramaico. Et comme conséquence, Consequência il disso, ne pouvait plus s'exprimer. já não conseguia mais se expressar bem a própria. Quand est-ce qu'on donne un interprète à quelqu'un? Quando é que se dá um intérprete para uma pessoa? Tel que moi là. Como Je o pai parle está aqui, français. ele fala francês. J'ai besoin d'un interprète. Precisa do intérprete. Parce que Porque je vais m'exprimer vão me expressar à des gens qui ne vont pas me comprendre. gente que não vão me compreender. Donc, d'où il faut qu'il y ait Diretamente, quelqu'un qui me comprend requer alguém que et me qui peut compreenda, facilement que facilmente traduire. traduzir. Parce que si Moïse parlait, Se Moisés il falava bégayait. ou gaguejava, Si Moïse se bégayait, ele gaguejava, on n'allait plus avoir quelqu'un. não é necessário haver D'ailleurs, intérprete. quelqu'un qui bégaye, Alguém que il faut lui gagueja. laisser le temps de Tem que bégayer deixar tempo para gaguejar. et exprimer ce qu'il veut. L'expression Alors vous qu'il lui veut. ajoutez encore un interprète. Vão acrescentar mais um intérprete. Bon, l'interprète va l'interpréter en quelle langue? Agora o intérprete vai Si interpretar Moïse que lui-même língua. parlait déjà, Se Moisés já estava a falar Bon, le egiptoriano. rôle de Pharaon était quoi? Agora, qual Le era pardon de Aaron. o papel do Arão Il como n'y avait pas de rôle intérprete? à ce côté.
Não havia nenhum Donc, si papel. Aaron est venu à côté de Moïse, Se Arão veio ao lado de c'était juste Moisés, pour l'interpréter. era apenas só para interpretá-lo. Il parlait maintenant couramment Falava correntemente l'araméen, aramaico. mais il avait des problèmes. D'ailleurs, quand vous lisez bien la Bible, Se lês bem, vous allez remarquer que verás que quelques temps après, depois de um tempo, quand Moïse est revenu en Égypte, Moisés, quando voltou no Egito, il s'est rodé ele, se, et après, Rodou. lui-même parlait avec Pharaon. ele próprio passou a falar sozinho com o faraó. Parce que la langue était devenue Porque maintenant. a língua já se tornou aberta. Quand vous lisez la suite, vous allez voir de temps en temps, c'est Moïse. Você sabe, de tempo a tempo ele falava diretamente com o faraó. É um pouco disto. Ok, je suis en train de parler de Paul. Estava aqui a falar do Paulo. J'ai parlé un peu de Paul. Estava a falar um pouco do Paulo. Je disais que Paul était ministre. Eu disse que o Paulo era um ministro En Israël, em Israel. personne ne pouvait occuper des postes élevés Ninguém podia ocupar cargos avec un altos défaut corporel. com defeito corporal. C'est interdit. Era proibido. Donc, tout celui qui avait un défaut corporel Todo aquele que tinha um ne defeito pouvait pas corporal accéder não poderia ter au poste acesso élevé. ao posto ou cargos altos. Moïse ne Moisés pouvait jamais devenir ministre não podia se tornar um ministro dans le gouvernement juif. no governo judeu. Remarquez, quand vous lisez Acte 8, verset Note 1, quando lê Atos 8:1 et que vous lisez aussi Acte 9, e Atos 9. de verset 1 à 6 pratiquement, vous allez Versos 1 a voir 6 vereis. que dans Acte 8, on dit Moïse approuva le maître d'Étienne. Disseram que Donc, c'est Paulo lui qui a signé aprovou a pour qu'on morte puisse de exécuter Estevão. Étienne. Ele que executou, Paul, aprovou Paul, Paulo. à ce moment, il était Saul Na época era Saulo. et il a exécuté. C'est-à-dire, c'est lui qui a donné l'ordre Ele que deu a pour qu'on ordem puisse tuer Étienne. para que matasse o Estevão. Quand vous lisez le chapitre 8 et 9, O capítulo vous allez 9. voir que même à Damas, Seja em Damas, il est allé avec une ordre de mission. foi com uma ordem de On missão. lui a donné des documents, on lui a donné un ordre de mission Uma ordem de missão pour aller arrêter, para ir prender, pour aller traquer. para ir colocar todos em cárceres. Donc, Moïse n'avait pas Saul. de quoi ça. Comment on Saul, appelle ça? Saul. Je rate toujours la Estou a Moïse. voltar sempre no Moisés. Donc, Saul n'avait pas de Não bosse. tinha a On mulumba. nous parle de l'écharde. Fala-se da espinha. Alors, moi, quand je lis ma Bible, Quando eu leio a minha Bíblia, quand Moïse dit que j'ai une écharde, ele diz que tem uma espinha, o Saulo. l'écharde, A ce n'est espinha pas une bosse. não é uma mulumba. L'écharde, c'est un mal piquant. Espinha é um mal Hein, picante. quand vous entrez même dans Google, Mesmo se for na vous Google, demandez à Google leva no écharde. Google, Vous espinha. pouvez demander photo écharde. Pede a foto da On vous espinha. montrera des photos où il y a des épines Vão qui te ont mostrar tué que les os gens. espinhos estão a picar pessoas. Donc l'écharde n'est pas dans les os, A espinha não está l'écharde nos est ossos, dans la chair. estão na carne. C'est un mal piquant. É um mal Ça que n'a é picante. rien à voir avec Não tem nada a bosse. ver com uma mulumba. Et la Bible nous donne pour les preuves E a Bíblia nos dá que provas. Paul souffrait des yeux. Paulo sofria de olhos. Nous lisons Galates, Vamos ler Galatas. Galates chapitre 4, Galatas capítulo 4, nous allons lire du verset 13 à 15. do versículo 13 a 15. C'est Paul qui est en train d'expliquer. Paulo aqui está a explicar. Il dit, Ele diz o seguinte: vous ne m'avez fait aucun tort. não me rejeitastes, Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair pois sabes que foi por uma que enfermidade da je vous ai carne. pour la première fois annoncé l'évangile. Foi pela primeira vez vos anunciei o Evangelho. Et mis à l'épreuve par ma chair, E posta em tentação na minha vous carne, n'avez témoigné ni mépris, nem me menosprezado, ni dégoût. nem desaprovo. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange Mas me acolheram como um de anjo Dieu, de Deus, comme Jésus-Christ. como Jesus Cristo. Où donc est l'expression de votre bonheur? Qual é logo a vossa boa-aventurança? Car je vous atteste que Porque eu vos dou testemunho si que, cela y était possible, se possível fora, vous seriez arraché les yeux pour me les donner. arrancarei os vossos olhos e nos darias. Donc, ici Paul lui-même explique. Aqui Paulo está a Quand explicar. il est arrivé en Galatie pour Quando la première chegou fois, em Galatas il a est allé primeira vez, prêcher l'évangile à Galatie. pregar o Evangelho a Il dit Gálatas, qu'il était malade. disse que estava doente.
Il était malade estava doente et les gens ne l'ont pas méprisé. e gente não On l'a accueilli menosprezaram. comme un ange, O acolheram como um on l'a anjo, accueilli comme Jésus-Christ. foi acolhido como Jesus Cristo. Maintenant, il demande, E agora il diz, dit, où est l'expression de votre bonheur? cadê a expressão da vossa boa Je vous vida? atteste É o testemunho que dos que ce qui était resté, o que faltava-vos c'était seulement de vous arracher vos é yeux. de arrancarem os vossos Como olhos e me darem. Donc Moïse souffrait de Paul souffrait des yeux. Paulo tinha problema de olhos. Il n'avait pas de cookies, il n'avait pas Não de, tinha de boss comme les gens boss, como disent. muita gente tem dito. Il n'en avait pas. Não tinha isto. Et je voulais le préciser pour clôturer l'histoire. Dar uma prisão para concluir a história. Moïse a été consacré par des Noirs et un E Asiatique. Saulo foi consagrado por 2 negros e um asiático. Des gens qui ont posé les mains sur la tête de Moïse, De Saulo. de Saul pour devenir apôtre. Que consagraram ele para se tornar como Il y avait apóstolo. des Africains, Havia 2 africanos, des Noirs negros et un Asiatique. e um asiático. Nous sommes dans Actes chapitre 13. Estamos no Ato dos Apóstolos, capítulo 13. Actes chapitre 13.